A história que eu vou contar é uma lenda muito popular e tradicional, principalmente entre os ciganos da Romênia e da Hungria. Conta-se que há muitos e muitos anos, uma fada cigana chamada Doia desceu do seu palácio lá nas nuvens e veio ao encontro dos ciganos na terra. Naquela noite, no acampamento, fizeram festa em comemoração à presença da fada. Porém, num determinado momento, Doia pediu que a música parasse, pois ela tinha algo importante a dizer. E então, ela falou: "Povo cigano, eu vim para conceder a vocês uma terra, um lugar em que poderão viver com harmonia e prosperidade. Será a terra dos ciganos. Lá vocês poderão construir suas casas, criar seus filhos, viver com muita alegria. Mas deverão ter leis para que haja justiça entre todos. E também tudo deverá ser dividido entre todos, de forma igual. Ninguém poderá ganhar mais do que ninguém." O povo cigano vibrou, parecia realmente uma ideia de paraíso. Na manhã seguinte, eles foram arrumar os seus pertences para fazer a viagem. Não tinham muito o que levar. Doia pegou o seu pente mágico e começou a pentear os seus longos cabelos negros. E à medida em que ela os penteava, os cabelos ficavam ainda mais longos e mais longos, até que pareciam um grande tapete de veludo negro. Doia disse para que os ciganos subissem nos seus cabelos e se segurassem neles. Em alguns instantes, eles sentiram que estavam saindo do chão, estavam nos ares. Doia voava lá perto das nuvens e carregava os ciganos sobre os seus cabelos. Viajaram por muitas e muitas horas, até que Doia avistou lá de cima uma ilha e, olhando para trás, ela disse: "Vejam, lá está a terra dos ciganos. É uma terra cercada pelo mar do povo romá. Porém, há muitas fontes de água doce também. Lá a terra é fértil, há muitas árvores com muitos frutos, animais. Vocês serão muito felizes." Dentro de alguns instantes, eles chegaram à ilha. Os ciganos se ajoelharam e choraram, e as suas lágrimas encharcaram aquele solo, o solo da terra dos ciganos. O tempo foi passando, dias e meses e anos. Os ciganos de fato prosperaram, construíram casas, ruas, praças, viviam em harmonia e, claro, com muita alegria. Porém, em um certo dia, algo terrível aconteceu. A terra começou a tremer e rachaduras se formaram no chão, e de dentro delas saíram criaturas horrorosas. Pareciam monstros. Eles tinham o corpo coberto por escamas verdes, olhos reluzentes como diamantes e cascos vermelhos, e faziam um som estridente, horrível. Os ciganos estavam apavorados, morrendo de medo. E então Doia explicou o que estava acontecendo. "Pessoal, essas criaturas vivem no interior da ilha e só saem de lá quando alguém lhes roubou algo." Do meio da multidão, uma mulher levantou o braço e disse: "Doia, eu acho que sei o que aconteceu. Ontem à tarde, o meu filhinho desenterrou uma criatura como essas, só que bem pequena, e os dois estão brincando lá em casa." Doia correu para a casa da mulher e encontrou o pequeno monstro brincando com a criança despreocupadamente.
Ela então levou a criatura para os seus pais e os monstros todos entraram nas rachaduras e desapareceram. As rachaduras se fecharam, porém, com o tremor da terra, muito do que os ciganos haviam construído estava destruído. Suas casas, suas pontes, tudo no chão. Os ciganos ficaram muito tristes e sentindo ainda muito medo, uma sensação de insegurança. Nos dias que se passaram, eles foram conversando entre eles e decidiram que, de fato, não queriam mais ficar naquele lugar. Então, um dos ciganos, o mais velho, foi conversar com Doia e falou em nome de todos. Ele disse: Doia, leve-nos de volta. Nós estamos sentindo medo e insegurança vivendo nesse lugar. Imagine um pássaro que tem um fio de seda prendendo a sua pata e não pode voar. Assim somos nós. Por favor, nos leve de volta. Doia ficou triste, porém aceitou o pedido deles, é claro, e na manhã seguinte eles estavam arrumando todos os seus pertences para levar na viagem. Acontece que era muita coisa. Quando Doia viu a quantidade de objetos, de bagagem, ela disse: Pessoal, vocês não podem levar isso tudo. Levem apenas o que vocês trouxeram. Os meus cabelos não são fortes o suficiente. Mas os ciganos não deram ouvidos e foram colocando em cima dos cabelos de Doia tudo o que eles tinham: animais, carroças, móveis, bagagens, e então seguraram nos seus cabelos. Começaram a viagem, lá nos ares, voando, mas, depois de tempo, Doia começou a sentir cansaço. O peso era grande. Ela olhou para trás e disse: Larguem os seus pertences, deixem isso tudo cair, senão todos nós vamos para o chão. Mas os ciganos não queriam abrir mão de tudo aquilo que eles tinham conquistado com tanto trabalho. E eles seguravam os seus pertences com uma das mãos e os cabelos de Doia com a outra. Mas a viagem era longa e depois de mais algumas horas foram sentindo cansaço. Suas mãos foram ficando fracas e não conseguiam mais segurar aquilo tudo. E foi assim que os ciganos começaram a cair pelos ares, um a um, caindo, caindo, caindo. Doia olhou para trás, viu que não havia mais nenhum cigano sobre os seus cabelos. Infelizes criaturas, agora terão de vagar pelo mundo à procura do reencontro. Esse é o povo cigano que até hoje viaja de lugar para lugar procurando se encontrar, tendo o céu como teto e a liberdade como religião. Milhares de vozes dos quatro cantos, de todos os ventos. São 4 luas, 4 ritos. Nasce, cresce, gera e míngua. 4 danças e fogueiras. Sabedoria que sempre vem da voz mais velha, que chama o ancestral. História marcada no corpo. Relatos caminhantes. Peregrino que busca não um destino, mas o trajeto,
o encontro com sua identidade. Mosaico étnico formado por muitas narrativas, iguais no todo, diferentes em detalhes. A roda da carroça é símbolo, Santa Sara Kali, guia. Mito de origem, festa cigana. Palavra inventada, pretende iluminar. Salve o povo cigano por mais respeito e direitos. Opcha.